Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, lições da CPAD. E esta já é a nossa nona reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas possa apertar o play e se deleitar em tão preciosas reflexões. Esta reflexão será ministrada no próximo dia 29 de agosto de 2021 e o tema deste terceiro trimestre é extraordinário, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E esta lição falaremos sobre o reinado de Joás. Então eu quero fazer uma oração e após esta oração eu quero fazer com você todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, ensina-nos, ó Pai, a luz desta tão maravilhosa lição e que essa lição possa trazer enriquecimento ao nosso coração, para a nossa vida cristã. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as nossas leituras, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Primeiramente, seja muito bem-vindo e que este conteúdo possa ser abençoador em sua vida. Eu também falo com você que já faz parte dos mais de 700 inscritos deste portal bíblico. Meu muito obrigado. Você tem total liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras de hoje. O texto áureo proposto diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. A verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. E o nosso texto bíblico para a leitura bíblica em classe da Escola Bíblica Dominical, o texto sagrado está no segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 3, capítulo 12, versículos 1 ao 5 e no mesmo capítulo 12, versículos 17 ao 21. Eu peço que você agora dê uma pausa no seu vídeo, abra sua Bíblia e faça toda esta leitura, porque ela vai fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Já estamos na nossa nona reflexão, lições preciosíssimas, e esta lição tem um caráter muito importante e nos ensina como devemos nos comportar e como devemos continuar a nos comportar diante de Deus. Haja vista, não importa como nós começamos a nossa jornada cristã, mas importa, e o mais importante é como nós iremos concluí-la, como nós iremos encerrá-la. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que havia combatido o bom combate e que a carreira havia sido terminada. E ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Aqui há uma característica bem evidente daquele que persevera até o final, a recompensa que este receberá. Há um objetivo geral proposto para esta reflexão, que é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E para cada um dos três pontos que serão aqui abordados e estudados, temos alguns objetivos também específicos. E o primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. O segundo, assinalar a restauração ou reparação do templo. E o terceiro,
caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. É importante nós notarmos que enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, este sumo sacerdote Joiada foi algo extremamente abençoador, foi uma pessoa que muito abençoou o governo deste jovem monarca chamado Joás. Então, enquanto Joiada estava vivo, ali aconselhando, ele vai fazer aquilo que era reto diante do Senhor. Vai fazer, por exemplo, o quê? Vai eliminar o baalismo, culto a Baal. Vai renovar a aliança do povo de Judá para com Deus. Vai restaurar o culto a Deus. Vai reparar, vai restaurar o templo, dentre outras coisas importantes que este monarca fez. Todavia, após a morte de Joiada, algo terrível começara a acontecer. Este rei começa a ouvir maus conselheiros, péssimos conselhos, e esses levarão a que este rei agora comece a mergulhar na impiedade, na injustiça, e novamente está mergulhado na idolatria, fazendo com que o povo peque contra Deus. O juízo divino fora implacável sobre a vida deste monarca. O seu reino foi invadido pelos sírios e agora, estando já ferido em sua casa, é traído e os seus próprios servos vão matá-lo. Esta é mais uma história de alguém que tinha tudo para dar certo, mas ao longo da sua trajetória, alguma coisa começou a dar errado e não houve mais tempo para ajuste, para mudança. Então veja, com apenas 7 anos de idade, Joás começa a governar. O texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 1, diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Então, como ele era muito jovem, já falamos que ele está recebendo conselhos, diretrizes do sumo sacerdote Joiada. Então, durante o tempo em que ele é assistido pelo sumo sacerdote Joiada, ele vai praticar aquilo que é agradável ao Senhor e vai justamente ser um excelente rei. Nós podemos perceber certo brilhantismo no início do governo deste monarca chamado Joás. Porém, com a morte do sumo sacerdote, as suas convicções sobre Deus parece-me que estavam agora em xeque e não eram suficientemente fortes e sólidas. E aqui colocamos em xeque mesmo se de fato quem governava era Joás ou quem governava direta ou até mesmo indiretamente seria o sumo sacerdote Joiada. Então, após a morte do sumo sacerdote, ele vai embrear-se por um caminho que aparentemente não teve volta. 3 pontos serão aqui abordados dentro desta reflexão. O primeiro, o livramento de Joás. O segundo, o reinado de Joás e a reparação do templo. E o terceiro objetivo aqui a ser estudado, a conspiração contra Joás. O primeiro ponto fala sobre as tramas reais. E isso nós vamos ver que tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, e isso não é nada incomum em tempos de monarquia. Então agora, toda esta disputa pelo poder envolve justamente interesses familiares, interesses políticos, interesses econômicos, financeiros. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atália, ou Atalia, como queira, neta de Acabe e Jezabel. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque esta afirmação que encontramos dentro do contexto da lição, neta de Acabe e Jezabel, eu creio que deve ser melhor avaliada, porque quando nós observamos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, na Nova Versão Internacional, no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 2 diz: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém, ou seja, Acasias teve um curtíssimo
período de governo em Jerusalém. E aqui estamos te falando de Acasias, que governa o reino do sul, e não de Acasias, filho de Acabe, que governara também por pouco tempo o reino do norte. E a Bíblia diz que o nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Se ela é neta de Onri, significa que ela é filha de Acabe, também filha de Jezabel. Então aqui ela é neta de Onri, não neta de Acabe. Então Atalia se casa com Jeorão, que é filho do grande rei Jeosafá, que fora um dos grandes reis que Judá teve. Quando Jorão foi assassinado, por exemplo, assassinado por quem, diga-se de passagem? Assassinado por Jeú. É que justamente nesse momento Atalia vai usurpar o trono e começar a reinar em seu lugar, ou seja, no lugar do seu filho Acasias. E quando falamos dessa genealogia, né, tem Jorão para cá, tem Jorão para lá, tem Acasias para cá, tem Acasias para lá, parece que dá um nó na nossa mente. Então, para tentar facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão, eu quero projetar aqui uma ideia que eu creio que vai trazer bastante esclarecimento, e você pode pausar o vídeo, printar a tela do seu notebook, do seu smartphone e enviar em seus grupos para bom entendimento. Então veja, Acabe e Jezabel, né? Acabe tivera muitos filhos, mas aqui nós vamos pontuar apenas estes, né? Após a morte de Acabe, quem governa é Acasias. Acasias, aquele mesmo que acabou sofrendo de uma grave enfermidade após cair lá do seu palacete de verão. Você se lembra que manda emissários a Ecrom consultar Baal-zebub? Esses emissários são agora interpelados pelo profeta Elias, que vai liberar uma palavra duríssima que este rei iria morrer, como isso de fato acontece. E após a morte de Acasias, quem vai governar é Jorão, filho de Acabe. Nesse modelo, nesse momento histórico, quem está governando agora em Judá é Jeosafá. E aqui nós vamos perceber que há uma aliança entre a casa de Acabe e a casa de Josafá, entre a casa real do norte e a casa real do sul, porque Jeorão, filho de Josafá, vai casar-se com Atalia. E aqui ela vai gerar então a Acasias, que é este que vai governar por um ano apenas. E agora este Acasias também tem um filho chamado Joás, que é este nosso personagem. E aqui nós vamos perceber que há uma outra personagem importantíssima. Quase nunca ouvimos falar desta mulher, e quão importante esta mulher fora para a casa de Davi, esta mulher chamada Jeoseba. E aqui vamos perceber que Jeú vai matar Jorão, vai também matar Acasias, e é nesse momento que Atalia, como nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 11, vai governar em Judá por aproximadamente 6 anos, enquanto o pequeno Joás estava sendo guardado lá no Santo Templo por Jeoseba e também pelo sumo sacerdote Joiada. Eu creio que agora ficou mais fácil de compreender e mais fácil de fazer agora esta avaliação. Então, veja, Atalia vai usurpar o trono e começa a reinar. Agora, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade do seu pai Acabe e de sua mãe Jezabel. E nós sabemos quão perversos foram esses personagens chamados Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono de Judá, por exemplo, ela vai ordenar a morte de todos os membros da família real, incluindo até mesmo seus próprios netos, ou seja, aqueles que eram filhos de Acasias, que tinham direito ao trono de Judá. E aqui é interessante que quando nós olhamos uma promessa de Deus feita a Davi, de que nunca deixaria de existir uma lâmpada em Judá, no trono em Jerusalém, uma promessa feita por Deus ao próprio Davi, aqui parece que eu vejo o inferno se alegrando, porque aparentemente agora o inimigo está logrando êxito em relação a esta promessa, porque quem está governando é uma mulher maligna, tal qual fora sua mãe e seu pai, Acabe e Jezabel.
e ela agora está dando ordem para que matassem os herdeiros do trono de Judá, e ela se autoproclama rainha do reino do sul. Então veja, apenas Joás, filho de Acasias, escapou. A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 11, mas Jeoseba, filha do rei Jeorão. E aqui é interessante notar que a Bíblia não diz quem era a mãe de Jeoseba, mas diz que ela era filha de Jeorão. Ou seja, ela era irmã de Acasias e possivelmente, veja, possivelmente poderia ser Jeoseba, filha da própria mulher chamada Atália. E ela vai pegar Joás, um dos filhos do rei Acasias, porque todos os outros foram assassinados, e vai colocar em um quarto junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás, ou seja, o seu sobrinho, de forma que ela não podia matá-lo. Ou seja, aquela maligna Atália não soube que este menino estava sendo poupado. E isto é algo glorioso, como o Senhor nos poupa dos olhos do nosso adversário. Isso é coisa de Deus, é coisa gloriosa. Então, ele tinha 1 ano de idade, foi escondido por 6 anos de idade, instruído pelo sacerdote Joiada, pela sua tia Jeoseba, e nesse período Joiada vai justamente preparar Joás para assumir o trono de Judá e vai lhe ensinar tudo aquilo que um monarca deve aprender, como também deveria aprender em relação à lei de Deus, às leis mosaicas. E quando este pequeno rei assume o trono, vamos perceber que este ensinamento estava agora a todo vapor, e ele vai pôr em prática aquilo que aprendera de forma literária e verbal. Assim é a nossa vida. Às vezes temos grande conhecimento literário, verbal, e não colocamos em prática aquilo que deveríamos estar praticando. Vida cristã é muito mais vida prática do que vida teórica, nunca esqueça disso. Então, a estratégia de Joiada era justamente preservar este legítimo herdeiro, para que quando ele tivesse uma idade propícia, pudesse agora apresentar ao povo de Judá aquele que era o legítimo rei de Judá, aquele que era um legítimo descendente de Davi e que deveria estar ocupando a cadeira do monarca de Judá. Então, quando isso acontece, ele, o sumo sacerdote Joiada, combina com os capitães da guarda, e naquele dia tão esperado e planejado, eles vão colocar em prática e conclamar Joás como rei de Judá. Talvez tenha sido um dos dias mais marcantes do povo de Judá. Talvez tenha sido um dos dias mais marcantes da vida de Jeoseba e do sumo sacerdote Joiada. Então veja, Joiada naturalmente passa a ser, podemos dizer, um corregente. Ou seja, está regendo juntamente com o rei, está auxiliando de forma direta o governo do jovem rei de Judá. O sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu de forma plena os sacerdotes de Baal, conclama o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens de Baalins, refazer o altar e refazer uma aliança com o Deus de Israel. Há uma reforma religiosa sendo implantada por este pequeno monarca, sendo auxiliado pelo grande personagem que aqui está diante de nós, o sumo sacerdote Joiada. E Joiada fez um acordo pelo qual o povo, o rei, seria o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. E aqui todo o culto a Baal estava sendo dizimado no início brilhante do pequeno rei chamado Joás. Que coisa gloriosa, que lição preciosa nós podemos extrair dentro desta reflexão.
O segundo ponto, o reinado de Joás e esta restauração do templo. E restauração do templo, como aconteceu nos dias de Josias, também significa uma restauração espiritual e particular, não só de forma coletiva da nação, mas de cada integrante daquela tribo, daquele povo que compõe o reino de Judá. Então havia uma arrecadação para que pudessem reparar o templo. Aqui podemos dizer que quase vemos a primeira menção do gasofilácio, que era colocado, né, como se fosse um cofre que tinha uma abertura na parte superior e as pessoas colocavam as suas ofertas ali naquele recipiente. É, por certo, uma clara demonstração já daquilo que conhecemos como gasofilácio. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada estava aconselhando. E aqui é importante salientar na sua classe de escola bíblica, sabe o quê? A importância de bons conselheiros. E você pode trazer à memória da sua classe, sabe o quê? Justamente o momento em que Roboão está ouvindo os seus conselheiros. Ali haviam ótimos conselheiros que foram ignorados por Roboão. E aqui percebemos que pelo menos Joiada, como um excelente conselheiro, enquanto este vivia, Joás ouvia os seus conselhos e por esta razão este brilhantismo deste pequeno monarca. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, isso é uma marca muito forte da família de Acabe. Então nunca esqueça que Acabe e Jezabel eram justamente a mãe de Atália. Atália com Jorão vai gerar Acasias, que por sua vez gera Joás. Então há uma herança clara familiar de uma apostasia imensa, de uma idolatria terrível, e isso aparentemente estava sendo vencido por causa da educação dada ao pequeno Joás pelo sumo sacerdote Joiada. Então, nenhuma manutenção foi feita no templo de Deus em Jerusalém, porque o foco estava no templo a Baal. Veja que inversão de valores. Em vez de se aplicar ao Deus verdadeiro e de estar com o seu templo ali totalmente alinhado, organizado, eles estavam priorizando o templo de Baal. E isso fez com que o templo de Baal estivesse muito bom e o templo de Israel, o templo de Jerusalém, estava em situações precárias. Era necessária uma reparação. Uma reforma era imediatamente necessária e o pequeno rei daria todo o incentivo necessário para que esta reforma pudesse acontecer. Você sabia que quando essas ofertas eram levadas ao templo, quando essas ofertas eram postas no gasofilácio, quando essas ofertas eram agora geridas pelos tesoureiros, isso é muito importante, que muito fora a arrecadação. Veja, aqueles que estavam agora trabalhando na administração daquela parte financeira, a Bíblia diz que eles eram agora, vejam, muito fiéis e administravam com muita fidelidade e lealdade todo o dinheiro que ali estava sendo apresentado. A Bíblia diz, e em alguns aspectos é assustador isso que está diante de nós, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade, com integridade, com fidelidade. Enquanto hoje não é raro ver os administradores sendo seduzidos pelas ofertas, pelos dízimos que são geridos por eles. E isso é algo vergonhoso, é algo lamentável. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um exemplo importantíssimo, um modelo ideal que deve ser observado e seguido justamente para que possamos atrair as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e sobre a sua vida. Você sabia que a fidelidade a Deus atrai as bênçãos deste mesmo Deus? Então, não importa a quantia que está sendo administrada. A palavra de Deus, no texto que lemos, que é o texto áureo desta lição, diz que não devemos desamparar a benignidade e a fidelidade.
mas devemos atar estas características ao nosso pescoço, escrevendo essas características nas tábuas do nosso coração, e então encontrará graça e entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade, veja, a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Se não houver fidelidade no pouco, como esperaremos ou como esperarmos ser posto sobre o muito? E aí, o que você pensa desta afirmação? Há de se ter fidelidade e somos observados por Deus, somos avaliados por Deus de acordo com a nossa fidelidade. O terceiro ponto fala da conspiração contra Joás, porque agora vamos falar do declínio do seu governo. Até agora, enquanto o sacerdote Joiada ele vive, há bons conselhos, há uma boa direção, existem boas diretrizes. Por certo, Deus era consultado e tudo aquilo que era necessário para a reconstrução do templo, para este avivamento nos dias de Joás, eu tenho certeza que fora feito e houve este grande avivamento, eu não tenho dúvidas disso. Mas agora estamos falando de um tempo em que o sumo sacerdote Joiada está sendo removido da história porque ele agora está morto. Então a história de Joás vai nos revelar que ele não tinha firmeza nas suas convicções e deixava ser levado de forma fácil por qualquer sugestão. Talvez aqui é uma característica que deve ser observada, talvez o fato e talvez o problema é justamente ter vivido sempre até agora somente recebendo instruções, sugestões, conselhos, e mesmo que os conselhos sejam valiosíssimos e os bons conselhos são valiosíssimos, nós temos que ter um filtro e nós também, como homens e mulheres de Deus, somos dotados por Deus de inteligência, de habilidades, de dons, de talentos e devemos estar firme na rocha, devemos estar firme em Cristo, porque veja, eu não posso cair a partir da queda de alguém que admiro. Eu não posso cair a partir da morte de alguém que era fiel e me impulsionava à fidelidade. Eu não posso olhar para o homem, embora olhar para o homem e ver um modelo ideal é extremamente importante, mas nós olhamos e o nosso foco deve ser Cristo, que acaba por ser o modelo mais excelente e o mais ideal possível. Então agora o sacerdote Joiada está morto. O rei não vai conseguir se manter naquela posição de integralidade, de fidelidade, de submissão a Deus, de fidelidade ao Senhor, e vai passar agora a ouvir maus conselhos, e estes conselhos vão levá-lo a uma apostasia. E o que era apostasia? Senão o abandono da fé. Então ele começa agora a adorar ídolos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 18, diz: então abandonaram o templo de Deus, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Então veja, o ato de confiar em Deus foi abandonado. A fidelidade em Deus foi abandonada e a corrupção está instaurada. A idolatria está começando a se normatizar agora em Judá. E isso é um problema gravíssimo que atrai a ira de Deus sobre o povo de Judá e de Jerusalém. Confiar nas nossas próprias forças não é algo razoável que deva ser. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e se aparta o seu coração do Senhor. O profeta Jeremias diz isso no capítulo 17, versículo 5. E Jeremias diz que o meu povo fez duas grandes maldades. A primeira delas, abandonaram a mim, o Senhor, um manancial de águas vivas. E qual o segundo pecado de Jeremias? Este povo foi cavar cisternas rotas que não retêm água. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho.
Paulo está falando de uma igreja que estava alicerçada no evangelho de Cristo e que agora estava migrando para outro evangelho, e Paulo diz que esse outro evangelho, este novo evangelho, deve ser recusado, deve ser visto como anátema, deve ser refutado. Se ele mesmo, Paulo, viesse com outra pregação, ele mesmo, Paulo, deveria ser rechaçado. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, o que está acontecendo com Joás. Como ele tão rapidamente sai da presença de Deus e embrenha-se agora à idolatria. É interessante que, como uma casa que acabara de ficar pronta pode ser desabada quando a chuva começa a bater e combatê-la, e a Bíblia diz que é possível sim, ao menos que esta casa esteja edificada sobre a areia. Então percebemos aqui que toda a construção do caráter de Joás, lamentavelmente, não estava solidificado e edificado sobre a rocha, mas estava alicerçado na areia. E quando o vento começou a combater, houve esta grande queda, porque grande é a queda de um monarca, de alguém que deve ser o exemplo, de alguém que deve ser o modelo. E este rei agora está trazendo o desvio, a apostasia em nível nacional. É o que está acontecendo através da vida de Joás. Então, as más decisões de Joás, a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus. Então veja, e mais tarde isso vai acarretar em quê? A guerra dos sírios. Ele já vai estar ferido, porque quando os sírios saem da sua região, ele já fica ferido, e ele agora vai ser vítima de uma conspiração e de assassinato contra ele, quando encontramos este texto no segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Então veja, essa é uma grave tragédia, uma triste tragédia, e nós devemos aprender. Nós temos que olhar para este comportamento de Joás e perceber que o seu desvio moral, o seu desvio espiritual, o seu abandono da fé gerou e causou-lhe graves problemas, e nós não podemos incorrer nesses mesmos problemas. Então, quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos por um caminho antagônico, o da apostasia, o que vamos esperar senão uma consequência grave, trágica e, lamentavelmente, inevitável? Então, a idolatria de Joás vai ter início após a morte do sumo sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que aprendera, tudo o que havia ouvido dos conselhos daquele nobre sumo sacerdote, passa a tomar conselhos dos príncipes de Judá, né? Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, se prostraram diante de Joás, e o rei começou a ouvi-los, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, o maior erro de Joás: abandonou a Deus e foi se prostrar diante dos ídolos. Capacidade de discernimento avariada, o norte espiritual avariado, tudo prejudicado. Quando Zacarias, quando Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, vai confrontá-lo por causa do seu pecado e da sua condição de apostasia, o que vai acontecer? Ele vai ordenar, ele vai ordenar que Zacarias, filho de Joiada, fosse morto, apedrejado. Onde estava a consideração de Joás pelo homem que talvez dedicara toda a sua vida ao seu governo, à sua educação, à sua formação? Podemos dizer que Joiada quase que assume uma paternidade sobre Joás. Então veja, o juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que peleja contra ele, que vence a guerra, que o deixa ferido, gravemente ferido, e após os sírios saírem das terras de Israel, de Judá especificamente,
os seus próprios servos vai justamente conspirar contra ele, porque tudo que ele fizera com Zacarias, filho de Joiada, era inaceitável, e estes agora vão matá-lo, estando ele na sua cama. Nós precisamos aprender alguma coisa. E esta lição, ela nos ensina grandes lições. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sumo sacerdote Joiada. No início do seu governo, foi tudo muito bem, obrigado. Estava agora o sumo sacerdote como um corregente, auxiliando aquele monarca jovem em tudo. Há uma restauração, há uma promoção de um avivamento espiritual no meio do povo, a reparação do templo. Tudo estava de vento em polpa até que o sumo sacerdote Joiada morre e as influências externas vêm para corromper o coração deste rei. E nós sabemos muito bem o que ele vai fazer com Zacarias, filho de Joiada, e nós vamos ver muito bem que haverá uma conspiração para matá-lo. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 dos seus servos. E mais uma vez, eu repito uma coisa. A verdade é que não importa como nós começamos, mas importa como nós terminamos a nossa trajetória cristã. Você ficou até aqui, está aqui comigo até agora. Deus abençoe a sua vida. Eu louvo ao Senhor que possa permanecer abençoando. Me ajude a crescer nesta plataforma. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Deixe o seu like abençoado. E compartilhe o nosso conteúdo. Compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nos países de fala portuguesa. E eu rogo ao Senhor que aplique esta palavra de forma mais direta, precisa e mais clara aos seus corações. É que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.